Bom dia! Olá pessoal, aqui está falando é o Erickson Rosa do Coach Matinal e hoje eu quero fazer esse podcast, o último podcast de 2016, para falar sobre relacionamentos, como você pode melhorar a sua maneira de se relacionar com as pessoas e como isso pode impactar também a sua vida positivamente em outros setores, como por exemplo o setor profissional, setor financeiro, né? Setor familiar também, como isso é importante. Eu quero falar sobre um ponto fundamental aqui, sobre um ponto muito importante dos relacionamentos. Mas antes de entrar nesse ponto, eu quero deixar uma indicação, que esse ponto que eu vou falar aqui está em um documentário que eu quero indicar aqui para vocês, que está no Netflix. E esse documentário fala sobre a revolução do altruísmo, né? E o que tem a ver esse documentário, tem a ver esse ponto importante, tem a ver os relacionamentos? Bom, vamos lá então. Na verdade, o ponto que eu quero falar aqui é sobre entender a visão do outro, né? Entender a visão do outro, entender que a outra pessoa, quando ela tem uma visão divergente da nossa, ela tem um ponto de vista divergente ou ideias contrárias da nossa, ela não é o nosso inimigo. E isso pode parecer muito bobo falando assim, mas é o que acontece no nosso dia a dia. E a gente pode olhar pelo Facebook, por exemplo, nas visões políticas, né? Quando uma pessoa tem uma visão contrária à nossa, normalmente as pessoas atacam a outra pessoa, né? Então você pode ver isso muito bem, assim. A gente não consegue colocar-se nos sapatos do outro. E por que eu estou falando do documentário? O que isso tem a ver com os relacionamentos? Bom, vamos lá, né? Se descobriu, fazendo pesquisas, você pode ver isso nesse documentário, que fizeram pesquisas onde colocaram uma criança e alguns ursinhos e notaram que quando o ursinho tem afinidades com aquela criança, ou seja, gosta das mesmas coisas que aquela criança gosta, ela tem um impulso de protegê-lo, de ficar mais próximo. E quando esse bichinho de pelúcia lá não gostava das mesmas coisas, porque eles faziam uma brincadeira, obviamente, um jogo lúdico, não gostavam das mesmas coisas que a criança, essa criança tinha até mesmo um prazer na tortura, né? Não gostava, dava choque, dar choque no ursinho, ou seja, ela não tinha uma afinidade, ela não tinha uma compaixão por aquilo. Era uma experiência sobre compaixão, sobre entender o outro, né? Sobre entender o sofrimento que o outro está passando. Isso também colabora para que não haja divergência, para que não haja múltiplas ideias, né? Na verdade, uma questão de várias ideias, várias diferenças no meio, né? Então, o que acontece quando a gente acaba tendo somente afinidade com quem aceita as nossas ideias? Nós diminuímos a pluralidade de ideias, nós diminuímos a diversidade das pessoas, né? A liberdade que as pessoas têm de gostar de determinada ideia ou de opinar sobre diferentes questões. Por isso que lá no Tibete, os monges, né, faziam uma prática muito interessante, que as crianças vão trabalhando as ideias, ou seja, a criança pega uma ideia e joga para o outro tem que elaborar e melhorar aquela ideia. Dessa maneira, as crianças ficam mais voltadas para desenvolver ideias do que necessariamente proteger o ego. E quando nós estamos numa posição diferente do outro e nós queremos forçar a ideia em cima do outro, nós estamos, na verdade, defendendo o nosso ego. E o que isso tem a ver com relacionamentos? Se você quer melhorar os seus relacionamentos, conhecer pessoas mais interessantes, aumentar a sua gama, se conectar com outras pessoas, você precisa aceitar que vão existir pontos de visão, né? Ou seja, pontos de vista diferentes do seu, né? E você entender que há uma lógica construída. Por exemplo, eu não aceito que meu amigo tenha ideologia política que ele tem. Ok, legal, mas você entende que há uma lógica construída nisso. Então você pode trabalhar dentro de uma lógica e não precisar, mas a lógica que ele fez não é a correta. Não interessa isso, né? Porque para ele faz muito sentido. Então você tem que se colocar no lugar dele. Perguntar até mesmo, olha, deixa eu tentar entender a tua visão sobre isso, né? Porque eu tenho uma visão diferente. E não você, normalmente as pessoas, eu vejo, eu vou excluir. Isso aconteceu muito dentro da minha faculdade de psicologia, imagina. Eu vi pessoas, eu vou excluir porque fulano gosta e curte tal página, né? Eu vou excluir porque ele tem essa ideologia. Então veja que isso não faz sentido, nós temos que entrar em conexão. O ser humano,
é um dos seres, o ser vivo mais sociável, né? Nós somos o ser mais sociável do planeta Terra, né? Nós somos o ser mais sociável, que entra em conexão. Então não faz sentido quebrarmos conexões simplesmente porque as pessoas têm pontos de vista diferentes. Então o que você tem que fazer? Não seguir o impulso de rechaçar aquela pessoa que tem um ponto de vista ou que tem uma visão de mundo diferente da sua. Aceite aquela visão, abrace aquela visão, tente compreender, porque isso vai ser positivo para você também somar aquela visão no seu campo de possibilidades, né? Porque assim você amplia os seus recursos. As próprias técnicas de coach falam isso, né? Amplie os seus recursos para que você consiga ter mais ações no meio. Então esse é o meu recado de final de ano. Eu quero deixar para vocês, para você que está me ouvindo aí, um feliz ano novo com muitas possibilidades, que você amplie o seu campo de visão para que você tenha mais possibilidades, para que você tenha uma visão ampla. E isso você só consegue fazer quando desenvolve também a compaixão, que é ter compassividade com a opinião do outro, né? Não se magoar porque o outro tem uma opinião divergente da sua, e sim compreender o mundo que a pessoa vê no ponto que ela está, né? A forma que ela vê aquele mundo. Isso amplia a sua visão, amplia os seus relacionamentos e faz com que você tenha uma vida com certeza muito mais feliz em conexão com as outras pessoas, tá certo? Um grande abraço, porque eu desejo a você um ótimo dia com incríveis mudanças e profundas realizações. Eu desejo a você um ótimo dia, eu desejo a você um bom dia!